Olá pessoal, mais um Falando de Negócio. Hoje a gente está trazendo um convidado super especial, Dr. Elias Carvalho, cirurgião, proprietário, CEO, gestor executivo da New Face. Roraimense? Não sou roraimense, vim para Boa Vista com meus pais, tinha 2 anos de idade, há 43 anos, era território ainda na época, Roraimado. Mas sou roraimado, amo essa terra e inclusive, velho, eu fiz medicina na Federal de Roraima, fiz cirurgia geral pela Federal de Roraima, nos 3 hospitais que a gente tem, né? HGR, Maternidade e Hospital da Criança. E pós-graduação em Medicina Estética em São Paulo, né? E também cirurgia plástica. Mas hoje eu trabalho mais com a parte estética, não trabalho mais com a cirurgia geral, né? E sou muito feliz em promover a autoestima das pessoas. Isso que eu ia comentar contigo, né? Na realidade, o profissional que trabalha com esse lado mais estético, né? O da beleza, o do cuidado, ele, na realidade, ele não vende procedimentos, né? Ele vende realização de sonhos. E como é que é isso numa, vamos dizer, uma atividade onde a gente sabe que tem muita gente que não é habilitado, que está atuando na área, né? Pondo em risco não só pacientes, como a própria área passa a ser questionada, né? Como é que você conseguiu despontar, né, no mercado que é altamente competitivo, mas também extremamente desleal? Sim. É muito complexo falar sobre a deslealdade, porque o nosso CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, e o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele é muito rígido. Sim. Então tem muitas nuances contra o antes e depois, a gente não pode postar. Tem uma regra para postar do CODAME, né, que é o conselho que rege a parte do antes e depois da imagem do paciente, do médico. Então, isso é a principal parte com relação à deslealdade, porque as outras profissões, os conselhos não importam. Com isso, eles conseguem postar antes, durante e depois, e isso acaba estimulando o paciente a procurar os não médicos por conta de todo esse processo. Mas, graças a Deus, a gente tem boas mãos, a gente consegue fazer um trabalho muito adequado, muito bom, de muito boa qualidade, usando produtos bons e graças a Deus chegamos agora por conta de uma paciente que indicou a outra que já está na 3ª indicação. Então o Instagram é muito bom, mas porém o boca a boca é perfeito, é sensacional. É a melhor propaganda que tem, é a indicação boca a boca. Agora, é um mercado que ainda tem espaço para crescimento? Ou você acha que em função da concorrência, porque são muitas clínicas, são vários profissionais, inclusive profissionais de várias áreas, sim, entrando nessa área estética, tu acha que existe possibilidade de crescimento ainda? Até porque o sonho da beleza não acaba, né? Hoje no mundo é a área que mais cresce. Na Coreia, no Japão, na China. Então, é de onde vêm as melhores máquinas, as máquinas mais modernas, de onde vêm as nanovesículas, que a gente chama de exossomas, PDRN, que é o DNA do esperma, do salmão. Então, tipo assim, as coisas mais modernas vêm de lá. E sempre está tendo algo novo, nós procuramos, e de verdade tem, porque a gente procura comprar um aparelho novo, ir atrás de uma técnica melhor, aprimorar que nós já temos, para que o paciente tenha um melhor resultado. Então, e cada um vai procurando melhorar o que acha que tem que melhorar e para poder ficar na crista da onda, né? Sim. Mas com certeza há milhões de possibilidades para as pessoas que estão entrando entrar. Tu acha que não existe problema de demanda? A gente tem uma demanda crescente. A demanda é crescente, né? Tanto é que a gente sempre sai depois das 7, 8, às vezes até 10 do consultório, por conta da demanda. É muito boa a demanda, graças a Deus. A gente faz muita mini-lipo, as cirurgias menores, muitas pequenas cirurgias.
E já que a gente está falando de negócios, Weber, em primeira mão eu vou falar que a gente vai montar um curso de pequena cirurgia para não cirurgião, mas só que médicos, seja dermatologistas que não operam, médico, para a gente alavancar o consultório deles, né? Porque tem como fazer isso, porque são pequenas cirurgias, são cirurgias com anestesia local, e a gente vai conseguir treinar. Eu não vou falar a quantidade, porque depois eles vão pedir para provar, mas a gente tem mais ou menos umas 15 mil cirurgias, pequenas cirurgias, no mínimo, tá? Então, só em Rorainópolis, quando eu estive lá, de cirurgia em geral, vesícula, hérnia, foram mais de 400 em 2 anos. A gente operou muito. Quando a gente inaugurou o hospital lá, foram 16 cirurgias, eu e o doutor Alceste operando. Vesícula, parto cesariano, laqueadura, então, tipo assim, foi muito bom. E graças a Deus, hoje o hospital, deixei praticamente a minha cara lá, porque eu que montei o centro cirúrgico, eu que, a emergência, tudo, e sou muito grato pelo município de lá. E a saúde tem um negócio interessante, né? Você não resolve só a questão da doença, né? Você, na realidade, devolve autoestima, devolve dignidade. É uma profissão belíssima, mas nem todo mundo tem o cuidado da humanização. Eu sou paciente seu, né? E eu vejo toda a preocupação que você tem com o resultado só do procedimento. Né? A questão de você passar um WhatsApp, fazer uma ligação. Quer dizer, tu não acha que é isso que está diferenciando os bons dos não muito bons? Eu tenho certeza. Meus pacientes, normalmente, eu mando uma mensagem no dia seguinte. Às vezes, o primeiro curativo eu peço que vá trocar na clínica, porque o paciente ele tem que se sentir pertencente à clínica, ao médico e à família NewFace, né, que é a minha cara. Eu não tenho meu nome, a clínica, mas ela é nossa. Foi uma opção minha, mas depois a gente vai montar um outro negócio, vai ser só questão de tempo. Mas de verdade eu acho que é um dos diferenciais, porque o paciente se sente acolhido, pertencente, isso é muito importante. Então acaba que ele, poxa, eu fui lá, fui bem atendido, vai lá. E essa qualidade de atendimento na saúde a gente chama desse nomezinho bonito de humanização, que é o que falta não só na saúde. A gente tem uma deficiência grande de atendimento em várias áreas. Você é servidor público também, né? Sim. E aonde que nasceu, ou quando despertou essa veia empreendedora para montar a NewFace? Sim. Né? E acreditar, porque aquele negócio, ser empreendedor no Brasil não é das coisas mais fáceis, não. Quando você consegue ser empresário, aí você descobre as dificuldades maiores que tem. Como é que foi esse despertar do empreendedor Elias? Na verdade, eu sempre fui muito assíduo, muito voraz, muito que ambicionar é diferente de ser ganancioso, que é errado. Mas se você ambicionar, ser ambicioso, isso é bom, tá lá na Bíblia. Então, por eu viajar muito, fazer muitos cursos fora, aí eu vi as clínicas, como era, tanto é que minha clínica tem um centro cirúrgico todo equipado, tem monitor, tem DEA, que é o desfibrilador, tem tudo que uma clínica, que uma sala cirúrgica precisa, tem lá. Né? E eu fui vendo a clínica que eu operava em São José do Rio Preto, São Paulo e tudo, eu fui arquitetando como eu ia montar a minha. Inclusive na minha tem um spa lindo, que eu acho que você deve ter visto. Ela é muito completa. E a gente definiu montar o spa. Idealmente, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas ela, aqui é muito pequeno, não vai dar. Falei, eu não sou arquiteto, então vamos ver o que o arquiteto vai fazer para a gente montar o spa. E realmente ficou um espaço lindo, aconchegante, muito agradável. Os pacientes que vão lá, os clientes, eles acham maravilhoso, elogiam. Inclusive hoje teve 2 indicações também para o spa de outras pessoas que foram.
Então, se a gente não acreditar na gente mesmo, se a gente não procurar sair da zona de conforto, acreditar e ir, ninguém vai por você. Então, foi por isso, inclusive outros cirurgiões, eles vão operar lá na clínica, na sala cirúrgica, né? Porque para tu operar no hospital, às vezes fica um pouco mais caro. Aí lá tem tudo, lá é bem equipado, tem uma CME, é topíssimo, é preparado de verdade. Uma coisa que me chama atenção, além da questão da humanização, depois a gente vai entrar na questão do nome da NewFace aí, porque como a gente fala de negócio, então tem toda uma historinha por trás. Mas quais são os outros diferenciais da NewFace? Fora a questão desse atendimento diferenciado, da humanização, o que você acredita NewFace que diferencia das demais clínicas? Vamos nivelar aqui por cima. Sim. Tá? Nós temos lasers que ainda não tem em Boa Vista. Nós temos um médico muito preparado. É um médico que sabe acolher. Os pós-operatórios, eles são tratados na clínica e eu faço questão de ir lá ver a ferida operatória, ver como o paciente está drenando, ver como o laser lá, o Hialux, que é um LED, está posicionado no rosto do paciente. Se não estiver bem, eu corrijo. Então, e muitos equipamentos que de verdade fazem o diferencial. Eu tenho o óxido nitroso, que faz uma analgesia consciente. Então nós temos assim, eu tenho um agulhador com microagulhador com radiofrequência, que está muito na moda, inclusive eu fiz em mim, por isso que eu estou com o rosto um pouco inchado ainda. Tive que passar algum protetorzinho para melhorar. Tem várias coisas que, tipo assim, eu tenho lá na clínica, além de ter tudo isso, a gente ainda tem um laser de depilação, mais moderno, um dos mais modernos que tem, que ele usa 3 tecnologias. Então, num só lugar, você tem cirurgia, você tem o spa, você tem depilação, você tem a estética facial e corporal em um único lugar. Então, aqui em Roraima não tem. Ainda não tem, né? Mas vocês estão me ouvindo, talvez vocês despertem também essa veia para empreender, investir, que eu acho que é o ideal. Quanto mais espaços bons e completos tiver, melhor. Melhor para quem quer ir atrás da busca do seu sonho, Sim. Realização. Por que NewFace? NewFace é uma nova face. Por em Roraima não ter nenhuma clínica parecida, né, com todos esses pré-requisitos, requisitos que eu coloquei, eu não coloquei o meu nome porque eu quero dar uma nova cara, uma nova face para algo aqui no estado. Então, por isso que eu escolhi NewFace. Né? Tanto é que lá na logo tem uma face, aí depois vem uma face mais bonita, mais estilizada, mais harmônica, que é o que a clínica prega, que é o que a clínica faz. Ela não só prega, como faz. E eu te fiz essa pergunta porque é uma coisa que eu fiz um caminho muito parecido com o teu. A empresa tem 30 anos, hoje WN, ela era designer. Né? Minha formação principal, eu sou designer gráfico. Só que eu descobri ao longo desses 30 anos que Roraima tem uma característica de pessoalidade muito grande. Tanto é que eu cheguei a você através de uma colaboradora nossa, a Leliane. Sim. Né? Que é, inclusive, paciente sua também. Então, as pessoas elas identificam muito pela questão do nome. Né? Às vezes, a marca da empresa em Roraima é menor do que o nome do profissional que coordena o trabalho. Né? E eu não sei se tem, de repente, alguma relação com o seu projeto futuro. Né? Porque eu estou aqui com o Elias Carvalho na cabeça. NewFace, eu identifico ele no dia que fui. Sim. Eu subi lá, vi a identificação, tudo. Mas as pessoas têm muito essa questão da pessoalidade. Tanto é que a maioria das clínicas hoje estão partindo para esse lado.
né? Só que você só constrói uma marca a partir do nome quando você consegue se consolidar como um profissional de referência, que eu acho que é Sim. hoje o seu nível, né, Sim. dentro do mercado. Tu não pensa, de repente, em trabalhar isso, o Elias Carvalho? A gente tá. Isso são planos, né? A gente tá. Eu sei que é o segredo do negócio, mas. Eu não. Não. Até gaguejei agora. Mas a gente tem planos para fazer algo bem grandioso, principalmente para a população do estado de Roraima. Eu não vou falar porque a gente não pode falar antes de estar pronto, concretizado, porque eu acredito em Deus, porém acredito em más energias, pessoas ruins, o famoso seca pimenteira, entendeu? A inveja. A inveja. Então, mas já tem, inclusive tem o projeto, já arquiteto, tem tudo. Beleza. E vai ser topíssimo. E eu te pergunto uma coisa, para acreditar, a gente sabe que hoje não tem nenhum investimento barato, ainda mais quando falar de tecnologia nessa área, são equipamentos caríssimos. Né? Demais. Então você tem esse investimento em tecnologia, tem lá a estrutura física muito boa, né? O centro cirúrgico, recepção, tua sala de atendimento, né? Tem sala de apoio que eu vi lá, e tem mais spa, uma série de coisas. A gente, para investir, a gente tem que acreditar. Não é só otimismo também, né? Sim. Até porque a gente sabe que dinheiro não aceita desaforo. Não então, como é que você vê Roraima? Roraima, vamos dizer, nos últimos 6 anos, você tem números que são invejáveis, que tem levado, inclusive, a atração de muitos investidores, tudo, muita gente diferente de outros lugares, chegando ao estado demandando o que você acreditou e investiu. Sim. Você está com um projeto de ampliação dos horizontes. Esse teu otimismo, essa tua crença, está ligado a dados que você considera sustentáveis ou você ainda olha Roraima como, não, vamos investir passinho por passinho? Na verdade, eu acredito muito no Estado, principalmente depois que houve uma mudança na questão dos administradores públicos, né? E os administradores. Da matriz econômica também, né? A mudança da matriz econômica, ficou mais agro, ficou... Tanto é que na clínica, de vez em quando, as pessoas que vêm investir, não sei quem fala, indicou. Sei lá quem indicou, mas vai lá e faz o spa, porque chegou cansado, sei lá, veio de Curitiba, veio do Rio Grande do Sul, aí vem faz uma massagem relaxante, ou seja, vem investir, aí vai lá na clínica e faz algo diferente. Às vezes um botox, às vezes uma outra coisa mais apurada, mas chega até a gente. Isso é muito importante, porque a gente está vendo o crescimento do nosso estado, da nossa cidade, e isso traz ânimo e deixa a gente mais com vontade, com gana, com ambição de conseguir mais coisas, né? E isso para mim é muito importante. Então você acredita que esses números são sustentáveis, que a gente que não tem ré, Roraima não tem ré. Não tem ré, não tem ré. Ela teve ré, aliás, teve muito ruim, mas graças a Deus hoje a gente está alavancando, está crescendo e cresce a cada dia, isso é muito bom. Isso é muito bom para o nosso estado. Tá? Nesse teu projeto de capacitação, né, que na realidade, além de você fomentar, né, o incremento de serviços pelos seus colegas, vamos dizer, médicos, mas não cirurgiões, como é que tu visualiza a questão da mão de obra local? Tu consegue facilmente ter uma boa enfermeira, um bom atendimento? Como é que é para te recrutar esse pessoal? Se de cada 10 pessoas que a gente entrevista aqui, 9,5, para não dizer os 10, reclamam da questão da qualidade da mão de obra.
de verdade, velho, é muito complexo. Por quê? Porque eu acho que é cultural, eu não sei, mas hoje, graças a Deus, depois, acho que desde outubro, velho, que a gente vem mudando e troca a secretária, e troca a enfermeira, e acertei agora na enfermeira do centro cirúrgico, que você conseguiu ver o trabalho dela lá. A recepção está muito bem assistida hoje, a gente consegue com isso, os pacientes que são leads, conseguem ser convertidos, conseguem vender mais. Então, se você tiver uma equipe, né, que eu chamo de time, apurado, time que joga junto, é para ganhar. Então, graças a Deus, a clínica só cresce, a gente só ganha, e está ganhando cada vez mais, e isso é muito importante. Mas só que eu não vou ser o 0,5%, não. Realmente é muito difícil. É muito complexo, muito mesmo, conseguir uma mão de obra qualificada, que tenha compromisso, que queira realmente trabalhar e crescer. Infelizmente. Roraima tinha tudo, volto a dizer para vocês, Roraima tinha tudo para ser o emprego pleno. Aqui não era para ter desemprego. Porque você tem postos de trabalho e assim, eu não vou dizer que falte gente. Falta gente com vontade de trabalhar. O pessoal não está sonhando, é muito aquele sonho, como eu dando aula na faculdade, eu sempre pergunto para os alunos, qual é o teu sonho quando tu sair daqui? Nós continuamos ouvindo de 9 em cada 10 estudantes que ele quer ser servidor público. Só que esqueceu que a estrutura do serviço público já não aguenta mais. Já não aguenta. Então, vou ter um grande concurso. Não vai ter mais grande concurso. E aí você vai trabalhar aonde? Você vai ter que ir para iniciativa privada. A iniciativa privada, ele acha que o funcionamento é o mesmo do poder público. Nunca. Não vai ser nunca. Ali tem a questão, o dinheiro é o mesmo do poder público, é o mesmo cheiro, é o mesmo tamanho, deve ser respeitado da mesma forma. Sim. Mas quando você entra no processo, para conseguir o emprego, você aceita tudo. As entrevistas são cômicas, né? Sim. Eu trabalho sábado, domingo, feriado de ação. Doutor, não precisa se preocupar. Quando vai para a prática, o que acontece? Não tem o mínimo de comprometimento. Pertencimento à marca, à empresa não existe. Não existe. E aí ela esquece, porque ela acha que o prejuízo vai ser da New Face, do Elias. E não é. Um profissional ruim, a Rádio Cipó funciona também contra ele. Sim. E o profissional esquece disso. Esquece que o mau atendimento realizado por ele vai chegar aos ouvidos de um monte de gente. Não, já chega primeiro no meu. Então, e aí os pacientes, eles têm uma... Né? A consulta trabalhou contigo, ele qual é a referência? Os pacientes, eles confiam em mim. Então, igual eles falam, doutor, fulano ele tem um cuidado, tem um diferencial, entendeu? Tipo assim, aí doutor, a fulana me tratou dessa forma, porque, inclusive foi alguns que a gente trocou, né? Poxa, o PDRN lá, que é o DNA do esperma do salmão, com exossomas, tipo assim, são alguns mais modernos procedimentos com relação à nanovesícula, à medicina regenerativa. Aí a gente faz um botox, vai lá, faz um pile de diamante, aplica exossomas, você vai falar isso, aquilo e aquilo, explicando para o paciente, para ele saber o valor, porque não é o preço, exatamente. Isso é o valor. Aí o paciente, doutor, você me explicou tudo na consulta de retorno, mas quando eu cheguei lá, ela nem abriu a boca, só esfregou o negócio lá, passou e... Falei, foi mesmo, tá? Então, tipo assim, é o que volta lá atrás, pra gente acertar, a pessoa tá ganhando, que a gente não paga mal, inclusive o meu gerente do banco, Elias, eu acho que tu é um dos melhores médicos, que paga melhor, entendeu? A gente paga melhor que os hospitais particulares. Então, poxa, por que a pessoa não vai dar valor ao emprego que tem? Tipo assim, sem muita exigência, que eu entendo, procuro entender, né? Mas também, às vezes as pessoas,
acha que liberdade, teoricamente, ou 100% tem que virar libertinagem, não é? A gente dá uma certa liberdade, mas tem limite. Né? É uma área, Elias, que a gente observa que tem pessoal investindo pesado também. Né? Eu não vou dizer concorrentes, porque quando eu falo do produto como sonho, não é concorrente. A gente tem que realizar sonhos, né? Sim. E a pessoa chega lá contigo e, vamos dizer, idealiza uma série de coisas. Né? Uma reformulação geral, uma recalchutagem completa. Pô, mas no final, às vezes o problema é ele é só estético ou tem um pouquinho de psicológico? Porque você acaba virando psicólogo também, né? Todo médico que trabalha com a parte estética, ele também é psicólogo. E ele tem que saber, velho. E graças a Deus a gente já tem uma certa experiência. Vou fazer 17, meu Deus, já me perdi, eu acho 17 anos de formado, então a gente já tem uma certa experiência. Né? Então, por exemplo, a esposa separou do marido, por exemplo, aí quer fazer um lift, quer fazer um monte de coisa. Mas só que não é uma nova mulher. Ou o contrário. E naquele momento, é o pior momento para você operar aquela pessoa. E tipo assim, 50, 70, às vezes 80 mil reais, que eu não quero. Eu acho que você tem que ter esse olhar, porque isso também chama empatia. Sim. Eu vou ter que ser empático com essa pessoa, eu vou ter que identificar essa questão, porque ela não está bem, ela está passando por um problema gigante na vida dela. Porque tem filhos, tem o marido, tem traição, tem bens, tem todo um processo que isso deixa a mente humana muito abalada. Então, normalmente a gente identifica. Teve uma paciente que falou: doutor, pelo amor de Deus, já estamos com 2 meses, você não vai me operar? Aí eu falei: você já percebeu que a gente está esperando o momento certo para você ter a sua mente toda recalculada, a sua rota recalculada, tudo entrar nos conformes para a gente poder te operar. Tanto é que ela entendeu. Quando eu fiz a cirurgia, aí operamos, fizemos a cirurgia, né? Putz, ficou feliz. Nem fizemos tudo que ela queria, foi o que eu defini mais ou menos, lógico, em acordo com ela. Mas se eu tivesse feito inicialmente, ela teria se arrependido, eu teria arranjado um problema. Sim. Mas por isso que a gente tem que identificar, né? E tem que saber driblar, moldar, né? A maioria dos pacientes a gente não perde, né? Porque se eles querem operar contigo, mesmo que você faça todo esse processo, eles não te largam. Mas, lógico, isso a gente vai adquirindo com o tempo, né? Então isso é muito importante. E a questão dos homens nesse negócio todo de estética, Elias, como é que tá? Porque ainda tem muito bloqueio em relação a isso, não tem? Na verdade, já está caindo muito por terra. Tem pelo menos, acho que mais de 40% hoje dos pacientes são homens, né? E lá na clínica a gente tem alguns procedimentos mais específicos para homem, mais específicos para as mulheres, né? Eu faço muita cirurgia íntima, inclusive hoje eu fiz, a gente faz bioplastia peniana, semana passada eu fiz 3, ou seja, engrossamento do pênis, botox, muitos empresários, graças a Deus, pelo nosso bom nome. Então vai lá, a gente faz a famosa harmonização facial, mas bem discreta, para a idade, porque um senhor de 60, 70 anos não tem que estar tão preenchido, mas a gente melhora, consegue devolver a autoestima.
com cautela, com leveza, com responsabilidade, porque quanto mais preencher, mais eu vou ter dinheiro, mais ampola, mas não é legal. O legal é você deixar a pessoa mais harmônica, mais leve e conseguir atingir o objetivo e a pessoa sair feliz e te indicar para mais 2, 3. Por todos esses diferenciais, está chegando ao fim do nosso bate-papo, qual seria a mensagem que o Elias, não só o Elias médico, mas o Elias empreendedor, empresário, que sofre como todos os empresários no Brasil, né? Qual é a mensagem que você traz para quem está querendo empreender, seja em que área for? Porque bem feito não tem área. Bem feito a gente deve fazer em tudo que a gente se propor a fazer. Né? Então, qual é a mensagem que você traz principalmente para essa molecada que está chegando? A molecada da... Geração Z. Pronto. Do olho na tela, do resumo à tela, do conversador com a tela, pronto, do chat, que não tem nada de errado, só que, como sempre, a gente cria boas ferramentas para você utilizar de forma equivocada, né? O ser humano tem essa habilidade. Então, qual é a mensagem que você traz para esse público? Eu sou muito... até me arrepiei agora falar do meu pai. Eu sou muito parecido com ele. Meu pai veio do Maranhão, ele era da Paraíba. E ele sempre acreditou em... Tipo assim, ele era do agro. Ele tinha muito gado, plantava arroz, plantava milho. Veio do Maranhão. E aqui deixou uma fazenda de 7.500 hectares, né, que hoje nós temos ela. E ele sempre me ensinou que tu tens que buscar, e buscar com responsabilidade. E eu, por querer ser médico, tem minha história lá no Instagram, que minha mãe tinha uma pedra na vesícula, eu defini ser médico, queria ser cirurgião porque eu queria resolver o problema das pessoas, trazer autoestima à doença. E, de verdade, você tem que sair do lugar, da sua zona de conforto, você tem que acreditar em você, não importa o que fulano falar. Porque todas as vezes que você for falar para alguém, eu vou empreender, eu vou fazer isso, 2, 3 vão dizer, vixe, não vai dar certo. Então, para eu não ter esse negativismo, então eu nem falo, eu vou lá e faço, lógico, com muita responsabilidade. Então faça. Se você tem o desejo, saia da sua zona de conforto, procure caminhos não tortos, né? Você tem que procurar caminhos que te levam realmente ao sucesso, mas com responsabilidade, sem atalhos. Isso é muito importante. Elias, quero te agradecer pela participação e dizer, pessoal, que a gente recebeu, eu diria que é uma exceção, né? O que o Elias colocou é uma visão de um empreendedor que tem toda a preocupação e a responsabilidade social, mas, acima de tudo, o respeito com o ser humano. Isso aí me chamou muita atenção, principalmente no exemplo que você citou de uma paciente recém-separada. Tudo isso aí demonstra uma humanidade que está faltando, né? Sim, o respeito ao momento de cada um. Então, os negócios são muito bons, ganhar dinheiro continua sendo a mola do mundo, mas quando a gente tem responsabilidade em tratar, né, quem nos dá tudo que a gente tem, quem nos constrói, quem nos consolida são os clientes. São os clientes. Se ele não tiver confiança em você, respeito e admiração pelo trabalho que você faz, dificilmente ele vai voltar, te indicar, né, e às vezes sair de lá completamente decepcionado, com expectativa frustrada. Então, quero agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês e na próxima segunda a gente tem mais Falando de Negócios aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço, até segunda.